Vamos estudar mais um tema hoje e a origem do mal é o que a gente vai aprender, tá bom? Vamos orar? Deus Criador, Deus soberano, infinito em poder e glória e majestade, em tudo que possa existir. Deus, a Ti, Senhor, que se importou conosco assim, tão pequenos aqui no planeta Terra. A gente pede, Deus, por favor, agora a gente vai abrir a Tua palavra para estudar a origem do mal. Então abra o nosso entendimento, nosso intelecto, os nossos olhos, nossos ouvidos, para que não haja nenhum impedimento e que a gente possa entender exatamente o que a Tua palavra, o que a Tua boca, o que o Teu Espírito assim quer e que a gente aprenda. Em nome de Jesus, amém. Então, houve uma origem desse mal. Então, a existência do mal é uma questão assim muito profunda para a humanidade, né? Porque existe essa coisa de ficar, mas se Deus criou o mal, então Deus que criou, por que ele não faz nada? Que Deus é o responsável pelas coisas ruins que acontecem no mundo? Será que é isso mesmo? Né? Então, existe um filósofo ateu, existiu, né, o Epicuro, e ele teve um trilema que a gente vai falar agora, tá? Se Deus é onipotente e tem condições de acabar o mal, mas se ele não faz, ele é mal. Tá? Isso que ele diz. Então, se Deus tem poder e condições para acabar com o mal e ele não acaba, ele é mal. E se ele quer acabar com o mal e não pode, não tem poder para isso, então por que existe o mal? Tá? Se a gente parar aqui, isso pode dar um nó na cabeça, né? Mas como assim? Deus tem poder, então por que ele não acaba? Então ele é mal também, né? E parece até que Epicuro tinha razão. Mas ele teria razão se Deus fosse o criador do mal. Aí sim. E é isso que a gente vai ver na Bíblia agora. Se foi Deus que criou o mal. Tá? Então, Gênesis 1, de 1 a 2 e 31, ele diz que houve início e fim da criação, né? E Deus viu que tudo era bom. Lá no começo, ele vai dizendo, foi o primeiro e o segundo dia. Foi foi o amanhecer, como é que ele dizia? O início e o fim do dia, e tudo era bom. Ele fala aqui de como eram os dias. A gente já estudou isso, né? Nas semanas. E foi, deixa eu aqui, a noite passou e veio amanhã, tá? Ele diz assim, o que a gente pode observar sobre o dia, como eram os dias contados, né? A terra era sem forma e vazia, houve luz no primeiro dia. Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia, noite, a parte da escuridão. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, e eis que tudo era bom. Todo o final de criação, do início, ele dizia, isso é bom, isso é bom. E Deus viu que tudo era bom. No final também ele viu que tudo era bom. Então, Deus criou coisas ruins? A criação do mundo, no Gênesis, diz que tudo era... Ele mesmo dizia que tudo era bom. Então, Deus criou só coisas boas. O mal surgiu do livre-arbítrio, da livre escolha aqui. Nós vamos ver agora como foi que aconteceu, tá? Curiosidades e contextos, vamos lá. O nome Lúcifer quer dizer anjo de luz, portador de luz, estrela da manhã. Lúcifer, vocês já ouviram provavelmente esse nome, né? Então, ele era o anjo que a gente vai observar aqui no estudo, mais elevado. Ele estava perto do Filho de Deus. Ele trabalhava, e ele trabalhava perto de Deus. Ele era lindo, ele se vestia muito bem, ele tinha pedras preciosas.
E o coração dele é que se voltou para o orgulho. Como que surge o orgulho no coração de seres perfeitos? Se Deus tivesse criado os anjos, primeiramente, porque depois cria os seres humanos, se tivesse feito os anjos como robôs, com dureza de pensamento, não, eu tenho que obedecer. Se ele tivesse um exemplo, né, dizer, quem não me obedeceu aqui, eu matei eternamente. Mas não foi isso. Deus nos deu o livre-arbítrio já desde lá no céu, os anjos. Então Deus não poderia ter criado robôs, pessoas ou seres que obedecessem por medo, né? O amor real, ele exige a liberdade de escolha. Tanto hoje até nós temos isso, né? Entre nós, entre as pessoas, entre a nossa vivência, nosso mundo social. Inclusive a liberdade de rejeitar o Criador, de rejeitar Deus, de rejeitar o que Deus fez por nós para nos salvar. Temos essa liberdade. O mal, portanto, é a ausência do bem e a rebelião contra a ordem divina estabelecida para a felicidade das criaturas. Então, onde começou o mal, afinal de contas? Tá? Vamos ver aqui. Ezequiel 28, 14 e 15. O livro de Ezequiel. Lá dizia, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, como era Lúcifer perfeito, ele trabalhava no monte santo de Deus, no brilho das pedras ele andava. Ele era perfeito em tudo, desde o dia que ele foi criado. Então, como que surgiu o mal? No coração de um anjo perfeito. Ele permitiu que o orgulho, tá vendo? O orgulho é o primeiro. Ele se achou bonito, ele se achou tal, começando a andar no meio das pedras, e ele tinha uma autoridade sobre os anjos, então ele andava todo... Ele começou a ter orgulho, nasceu esse primeiro sentimento. Então pensa que quando a gente sente orgulho, de quem é esse sentimento que a gente está sentindo, hein? Começou com um anjo de luz e aí levou todo o mal que a gente tem na Terra hoje. Gente, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, é palavra viva, palavra eterna. A gente tem que estar consciente e raciocinando sobre isso. Livre-arbítrio, anjos perfeitos, um deles se acha com orgulho. E qual foi o motivo, então, da queda desse anjo? Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei no céu, ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que foi que aconteceu com Lúcifer. O desejo dele era ser igual a Deus. Na verdade, ocupar o trono maior ainda, subir nas mais alto céu e ser maior do que Deus, colocar o seu trono lá. Então ele trocou a adoração ao Criador pela busca da sua própria glória. Glória de si mesmo. Que ser mais do que quem tinha criado ele. Então, o que aconteceu após essa rebelião? Tá? Então, ele primeiro se sentiu orgulhoso, ele começou a mudar o seu pensamento, já querendo ser mais do que Deus. E aí, o que aconteceu? Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel, como é chamado Jesus, e seus anjos pelejaram, lutaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Então quer dizer que Lúcifer, aqui Lúcifer já está sendo usado essa nova palavra dele, dragão, mas daqui a pouco a gente vai ver que ele vai mostrar quem é o dragão, tá? Então, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que também tinha os seus anjos. Então Lúcifer fez a cabeça de muitos anjos lá, dizendo, Deus, tá vendo? Ele faz isso. Ele começou a colocar a mentira na cabeça dos anjos. E alguns ficaram do lado dele. Alguns ficaram do lado dele. Só que o verso 8 diz, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles brigaram, né, lutaram, aí a gente não sabe como, mas guerra, como a gente sabe aqui, é lutar entre si. Então, sei lá, como espadas, né? Em Gênesis diz que quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes ali, guardando para que nenhum ser humano entrasse no jardim. E esse jardim só saiu dali no momento do dilúvio, quando a terra foi plena de água, né, e tudo se acabou ali para um novo começo. Então ali o Éden foi tirado da terra. Existiam anjos com espadas flamejantes. Então a gente crê que eles tinham espadas e lá brigaram. Lutaram entre si, porém eles não ganharam. E lá no céu já não se acharam mais. Eles foram expulsos do céu. No verso 9 diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A antiga serpente, o que a gente lembra? O Jardim do Éden. Foi a primeira encarnação. O espírito, no caso, não, espírito não, mas o Lúcifer, ele entrou na serpente e falou. Quando que um animal fala? E a serpente falou com Eva, levando ela a pecar. Então, quem é o dragão? A antiga serpente. Aqui a própria Bíblia, lembra que a gente disse que a própria Bíblia se explica? Aqui ela já está dizendo quem é o dragão. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Saíram do céu. E como o mal entrou em nosso mundo, como eu falei agora, Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí ela respondeu, do fruto das árvores do jardim a gente pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vai abrir os olhos de vocês, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, tanta coisa boa no jardim, tanta fruta maravilhosa, comida perfeita, ela vem achar justo aquela árvore que Deus disse que não era. Então, quando a gente para ponderar o erro, há o perigo de cair, de queda. Então, fuja do perigo, fuja da tentação. Quando vier algo que tu parar para admirar, Satanás vai tomar a tua mente naquele momento. Ela vai começar a mostrar as coisas boas que tem ali, que eu vou te dar isso aqui vai te fazer bem, né? Só que tudo é mentira. Satanás é enganador, é mentiroso. Então ele falou, a mulher vendo que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, então ela tomou o fruto e comeu. E além de comer, ela deu para o marido que comeu também. Então, como que o mal entrou no mundo? Através do engano. Satanás levou o primeiro casal a desconfiar de Deus e desobedecer, permitindo então que o mal entrasse no mundo. Tá? Então ali Adão e Eva já enxergaram o bem e o mal, que eles não precisavam, eles só tinham o bem. Mas pelo livre arbítrio que todos nós temos, Deus colocou essa árvore no jardim para que houvesse a possibilidade deles escolherem. Então, mesmo num lugar perfeito, existia a oportunidade de escolha
Deus disse, não mexe ali, vai fazer mal para vocês, vocês vão morrer. Aí a serpente diz, não, vocês não vão morrer. Ela estava comendo e estava viva, mas não sabiam que a morte não era naquele exato momento, mas a morte eterna que no momento da vida aconteceria. Então ali foi a entrada do mal, e Deus ali colocou uma oportunidade para eles escolherem. Infelizmente, eles escolheram o bem e o mal, entender o bem e o mal, que não precisava. Quais as consequências imediatas do pecado? Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua... E a Adão, né, no caso, Deus disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então o homem, ele atendeu à voz da mulher, que deu o fruto, ele comeu, por causa dele, que comeu. Maldita é a terra, por causa dele. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele ia trabalhar na terra, ele já trabalhava na terra, mas ele não sofria, não tinha cansaço. E aí, a partir do momento em que eles pecam, vem então essa nova condição da terra, de que o homem trabalharia, ia se cansar através do trabalho para obter o alimento. E ela, a mulher, e ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, dificuldade, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Aqui mostra de onde o homem veio e para onde ele voltaria, quando ele não voltaria para ser pó mais, porque ele era eterno, ele era perfeito. E aí, por causa do pecado, ele volta ao pó, porque pó nós somos, e nós voltaremos ao pó, tá? Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus, o presente que Deus te deu de graça porque não foi de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, que morreu na cruz, tá? Então o pecado trouxe sofrimento, dor, a gente não leu aqui, mas ele fala que a mulher teria filhos com dor, coisa que na época não poderia, né? Não precisaria ter. Então, trabalho árduo, a morte, a separação de Deus, tudo isso. A separação de Deus é a raiz de todos os males que a gente vê hoje. Quando o homem faz maldade, quando a gente vê esses assassinatos horríveis, pai matando filho, filho matando pai, coisa que não existia, que a gente não via num tempo atrás, e hoje acontecendo tão corriqueiramente. Isso tudo é separação de Deus. Se essas pessoas estivessem crendo em Jesus, crendo em Deus, crendo na salvação, elas não teriam feito isso. Então, a gente observa que o mal acontece pela separação. A separação de Deus, que foi que Adão e Eva fizeram no jardim. Pararam para ponderar o erro, para ponderar algo que parecia ser bom. Então, o homem hoje, por que a gente hoje sofre com clima, com problemas de alimentação? Porque os homens querem mais e mais. Os grandes da terra, produtores, enfim, eles querem mais, eles não querem dar tempo para que a terra descanse, que a Bíblia fala que existia um tempo que tu tinha que deixar a terra descansar para poder começar de novo a plantar. Então, entre eles, Deus já ensinou, planta e cria o gado aqui. Passou um tempo, não lembro agora, infelizmente, não sei se era 6 anos, e no 7º trocava, ele bota o gado para pastar aqui agora na terra que tinha plantação, e a terra descansa de produzir. Então, o homem, por orgulho, por dinheiro, por poder, começa a usar hoje a terra, a usar métodos que não são bons para
como diz, deteriorização do produto, né? Se cria, hoje a gente tem sacolas biodegradáveis, mas por que nem todas as sacolas são biodegradáveis? Né? Isso eu estou falando porque são coisas que a gente observa hoje, que é a separação de Deus, porque tudo que é mal, tudo que chega a nós que é mal, é da separação de Deus, da pessoa que conduz aquilo. Então, é por poder, é por ganância, é por dinheiro, é por orgulho. Tudo isso percebe que são coisas que vêm do inimigo de Deus. Se vem do inimigo de Deus, não vem de Deus, então é separação de Deus. Então, tudo que é mal, que a gente vê hoje, é a separação de Deus. Mateus 13, 27 e 28. Deus é o culpado pelo sofrimento que nós temos hoje no mundo? Então vamos lá, Mateus 13, 27 a 28 diz: Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Então, aqui está mostrando que junto com o trigo, a boa semente, um inimigo jogou joio. O joio, ele é igual ao trigo. Ele é igual. Então, ele só não produz. Então, não tem como tirar o joio junto com a própria semente, porque vai poder tirar, é perigoso tirar junto a boa semente. Então, existe um inimigo. Aqui, o que quer dizer esse texto, no sentido da nossa pergunta? Quem é o culpado? Deus é o culpado? Deus explicou aqui que um inimigo colocou o joio. O mal é responsabilidade de Satanás e das escolhas humanas. Não é um desejo de Deus. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus criou o mundo e tudo era bom. Tudo que Deus faz para nós é bom, mas eu colho os resultados das minhas escolhas, boas e ruins. Tá vendo que eu não faço? A gente hoje no planeta está colhendo o resultado de uma plantação errada, distante de Deus. O homem começou a ser orgulhoso, vaidoso, quer poder, quer dinheiro, começou a produzir de forma espantosa e aí as coisas não estão sendo como deveriam ir. A gente está colhendo resultados em clima, devastação, através da devastação das florestas, da natureza, da criação de produtos que nos fazem mal. Então aí a gente acaba, o mundo está sofrendo e a gente sofre junto. O planeta grita através das geleiras se derretendo quando não precisava. Isso causa uma transformação no oceano, diferenças de clima, e aí começa a acontecer o que está acontecendo no sul, né? Por exemplo, de tornados, coisas que não aconteciam na nossa terra, era um costume lá da América do Norte. Terremotos, graças a Deus a gente não tem, mas essas coisas são resultado da separação, né, de Deus. E qual a promessa que Deus nos faz para resolver esse problema? Gênesis 3,15. A gente lembra que a gente estudou esse verso, diz assim: porém inimizade entre ti. Lembra lá no Éden? Deus falou para Adão e Eva, depois do pecado. A primeira promessa de Deus foi lá, bem depois que aconteceu o mal. Porém inimizade entre ti, serpente. Tá? A gente está falando da serpente e da Eva, a mulher, a igreja, que vai ser depois falado assim na linguagem profética. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, igreja. Entre a tua descendência, serpente, e os seus descendentes, e o teu descendente, mulher, o seu descendente, mulher, tá? O seu descendente, então não é vários. É entre a descendência da serpente, os que vêm da serpente, seres humanos,
e o seu descendente, o filho da mulher, que é Jesus. Este te ferirá a cabeça, descendente da mulher. Jesus ferirá a serpente, te ferirá a cabeça, a serpente. Então, o filho da mulher, Jesus, ferirá a cabeça da serpente. E tu, serpente, ferirás o calcanhar do filho da mulher, que é Jesus. Quando que a serpente fere o calcanhar? Quando na morte de cruz. Satanás acha que ali ele ganhou. Morreu. Não vai ressuscitar. E Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, aí ele está matando a serpente na cabeça. Porque sabe que a gente, para matar a serpente, não pode ser pelo rabo. Tem que ser pela cabeça. Aí ela morre. Então, essa foi a primeira promessa que Deus colocou já para Adão e Eva e para nós. Então, isso já antevendo a cruz, que é a nossa libertação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo após a queda, Deus prometeu um Salvador que venceria o mal e restauraria a humanidade para ter paz e a vida eterna. Então aqui a gente aprendeu que o mal não vem de Deus. Deus criou tudo que era bom. As coisas ruins vieram do inimigo, que colocou o joio entre a semente boa. Então as coisas ruins são postas pelo inimigo. E Deus fez uma promessa de libertação para a gente esperar. Ele prometeu, ele cumpriu a primeira vinda de Jesus. Jesus nasceu, viveu nessa terra, mostrou o amor de Deus através das suas ações, que na época já estava tudo desvirtuado. Os líderes judeus já estavam fazendo coisas assim, muito rígidas, leis, coisas demais, e colocando o fardo nas pessoas em relação inclusive ao sábado, à guarda do sábado. E Jesus mostra como deveria realmente acontecer, como que deveria ser a guarda do sábado, como que deveria ser a nossa vida. E ele mostra o amor de Deus através de tudo que ele fez com os homens, né? As curas, a bondade dele, o cuidado dele, levando a palavra. E aqui a gente compreende que Deus fez tudo por amor, que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente precisa escolher, e a gente tem o direito de escolher o sim ou o não. Escolher a promessa do Salvador, aceitar ou não. Entender que o mal não veio de Deus e que existe um inimigo e que a gente tem que fugir desse inimigo. A gente não pode parar para ponderar. A gente não pode parar para observar o mal que está ao nosso redor, ou aquilo que vem como tentação, para que eu não caia como Eva caiu, tá? Então, que a gente possa, então, aceitar essa verdade e fugir do mal. Que a gente possa, assim, trabalhar na nossa vida para que Deus habite em nós e a gente tenha uma vida mais leve e mais tranquila. Até o próximo estudo.